entrando. Olá, pessoal. Abrindo aqui nossa live de hoje, o mal-estar na civilização, parte 4. Estou aguardando aí todo mundo ir entrando. Espero que hoje a gente não tenha problema com a conexão, porque está chovendo bastante, né, em Salvador. Já vi que tem algumas pessoas aí frequentes, Iris, Gabriel. Inicialmente eu gostaria aqui de saudar a todos e a todas, desejar uma boa tarde e agradecer, né? Nós estamos chegando aí na reta final das nossas interações online e agradecer a Iris, né? Minha companheira, parceira aí do Quem Sabe Faz a Hora, quando ela me fez esse convite de participar desse projeto que está ganhando asas, né? E já tivemos aqui vários convidados assim interessantes, né? Da psicologia analítica, né? Alguns professores da UNEB também, como Sueli, tivemos alguns ex-alunos, né? E eu tenho acompanhado, né? As interações sempre que possível. Assisti também a Mineres Maroni, gostei muito da fala dela. E hoje, nessa quarta parte do mal-estar da civilização, eu vou retomar alguns pontos que eu já trabalhei nas outras intervenções e fazer um pouco assim algumas costuras com o que já foi trabalhado nas lives precedentes. Então, eu gostaria de começar minha fala de hoje resgatando um pouco aquilo que a gente discutiu a respeito da função paterna, né? Como que a noção de função paterna, ela se ancora dentro de uma perspectiva estruturalista, né, que a psicanálise traz do estruturalismo de Lévi-Strauss, da antropologia, e essa dimensão ternária que implica a noção de estruturalismo, ou seja, a definição clássica de estruturalismo é um conjunto covariante de elementos e quando a gente desloca um elemento, os outros passam a adquirir uma outra função, né? Um pouco como um jogo de xadrez. Então, o que eu queria enfatizar é de que a contribuição que Jacques Lacan dá à psicologia freudiana, à psicanálise freudiana, é de que justamente ele vai conseguir enxergar na teoria de Freud essa dimensão simbólica da estrutura ternária da linguagem. Ou seja, a estrutura mesma da linguagem, ela implica na sua essência, né, um emissor que emite uma mensagem e um receptor. Então, o que é que acontece? Eu, emissora, falo para outrem de um terceiro lugar, de um assunto, né, de um conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu, emissora, falo para vocês, receptores, de um assunto que é o mal-estar, por exemplo. Então, a estrutura em si da linguagem, antes de qualquer coisa, ela implica a dimensão do 3. Então, quando eu trago para vocês aquela obra de Jean-Pierre Lebrun, né, Um Mundo Sem Limites, onde ele vai dizer que a inauguração da teoria psicanalítica, quando a teoria psicanalítica nasce lá na Viena freudiana, né, no século XIX, é uma coisa que me surpreendeu logo de saída nessa obra, quando o Lebrun ele traz que a psicanálise já nasce com a crise da função paterna. Aí eu fiquei pensando, né? Mas como assim se a gente está falando da sociedade vienense na época, né? Tão ocidental, tão estruturada no princípio da civilização judeu-cristã, como que ele diz que a psicanálise
já se inaugura com a crise da função paterna, sabendo que a função paterna, como sendo esse vértice, né, do triângulo da estrutura ternária que rompe a dia de mãe e bebê, né, sai da relação imaginária especular mãe e bebê. Como é que ele já anuncia de saída nessa obra que a psicanálise se inaugura com a crise da função paterna? Então, a partir disso daí, né, ele vai argumentar o porquê, né? Ele vai falar de que a sociedade ocidental pós-guerra, né, após a Segunda Guerra Mundial, né, ela vai sofrer um grande abalo, né, um grande abalo nas suas bases epistemológicas, né, e a gente vai ver aí, a partir da Revolução Industrial, a chegada de um sistema capitalista, né, que vai se ancorando cada vez mais, né, a autonomia entre as nações inicialmente, a soberania de cada nação, e pouco a pouco a gente vai vendo que esse sistema ele vai tomando forma, né, a gente vai saindo daquela coisa do bloco socialista e do bloco capitalista que marcou a Guerra Fria, né, o entre guerras. E a gente vai ver que vai havendo aí, né, uma profusão, né, desse sistema capitalista no mundo, o que vai pouco a pouco engendrando o que a gente vai chamar de uma economia neoliberal, né, onde a moeda da vez de uma economia liberal é esse capital que circula, né, essa mais-valia, né, que inclusive o próprio Lacan, no seminário O Avesso da Psicanálise, que é um seminário de 1968, onde ele vai trazer os movimentos sociais na França, o movimento estudantil de maio de 68, onde ele vai falar dos 4 discursos, o discurso do mestre, o discurso da histérica, o discurso universitário, o discurso do analista. Ele vai inserir um 5º discurso, que é o discurso do capitalista, né, onde ele se inspira da teoria marxista, onde Marx vai dizer qual é o ganho, né, do empregador, do patrão. É o não ao salário pago à classe proletária. Então, é o acúmulo que sobra, o resto. E aí, o que é que vai acontecer? No pós-Segunda Guerra, essa economia capitalista ela vai ganhando corpo e ela vai se organizando dentro dessa economia neoliberal, certo? E aí o que é que acontece? Quando Lebrun ele diz a psicanálise ela se inaugura com a crise da função paterna, ele vai argumentando durante toda a obra. Lembre que tem aquelas 2 outras atreladas a essa, um Mundo Sem Limites, que é a perversão ordinária e o mundo sem gravidade. Ele vai dizendo, sim, porque essa economia de mercado, ela, com o privilégio, né, as relações passam a ser regidas pela ordem do capital, né, onde o objeto fálico, dinheiro, vai ser a moeda da vez, e a gente percebe que é como que essa relação de sujeito-objeto, ela vai ficando cada vez mais polarizada, e como que se os objetos eles fossem tomando uma espécie de privilégio em relação à condição do sujeito, sabendo que a psicanálise ela sempre privilegia o lugar do sujeito da enunciação. A enunciação é o discurso que a gente pronuncia na primeira pessoa do singular, eu, né? Que é o discurso singular que cada sujeito, né, quando ele vai se dispor a um processo psicanalítico, a uma análise pessoal, ele vai falar em nome próprio, né? Aliás, uma das grandes questões assim técnicas da psicanálise, quando a gente está escutando um sujeito, é a gente implicar justamente esse sujeito na primeira pessoa, né? É você quem está falando. Porque, normalmente, quando a gente está diante da histeria, por exemplo, a histeria sempre tenta se vitimizar, né, colocando assim, mas eu tô assim por causa do outro, é sempre a culpa do outro. E aí, uma das coisas que a gente está sempre trazendo é assim, e você, né? Como é que você se encontra? Como é que você se vê naquilo que você está se queixando, né?
A gente sabe que a psicanálise se inaugura com a clínica da histeria. E aí, o que é que acontece? Com o advento da economia neoliberal, né, a Revolução Industrial, a economia neoliberal, o Acordo de Washington, né, a gente vai perceber que esse sujeito ele vai ficando cada vez mais esmaecido, né, porque ele vai ficando cada vez mais submisso aos imperativos dessa cultura dos objetos. É como se fosse assim uma espécie de imperialismo do objeto que vai tentando se colocar no lugar do sujeito, né? No campo das relações de objeto, a gente tem até um termo muito interessante que se fala dessa obsolescência programada, ou seja, a gente está nesse universo aí dos artefatos tecnológicos, então assim um celular que a gente usava 3 anos atrás, pouco a pouco ele já vai ficando em desuso e a gente vai trocando, né? Os objetos eles vão sendo colocados no mercado para não durar, né? Para não serem perenes, então eles precisam ter essa rotatividade para engendrar essa economia de mercado. Então o que Lebrun vai dizer é que nesse contexto o simbólico, a dimensão do simbólico, a dimensão da palavra, a dimensão da representação, da linguagem, do pensamento e da linguagem, eles vão se precarizando, né? Eu não sei se foi Ricardo Barreto ou foi Amneris, eu acho que foi Ricardo, né, que vai falar, quando ele traz essa crítica civilizatória, na visão junguiana, ele vai falar muito dessa coisa do pensamento e da linguagem, como que ficando cada vez mais precarizado de uma outra forma, né? Mas eu encontrei muito Lebrun nisso que Ricardo traz, quando ele vai falando, né, de que a gente começa a entrar no mundo muito mais incitativo das imagens, né, onde parece que a gente quer apagar esse lapso de tempo entre o que a gente vê, o que a gente recebe como mensagem, por exemplo, nas redes sociais, e a gente ao menos tem um tempo de elaborar, né, de captar aquela imagem, de refletir sobre aquilo, de fazer uma construção, né, a nível de uma elaboração psíquica sobre aquilo que a gente está recebendo, e automaticamente a gente já relança, né, essa lógica também atual das acelerações e das acumulações, onde parece que vai havendo aí um apagamento dessas brechas, desses espaços intersticiais, né? É verdade que todo esse espaço ficcional das redes, do que está acontecendo aí a nível das nossas trocas, não deixa de ser simbólico, é simbólico. A gente fala de um simbólico virtual, né? A rua de antes é a rede de hoje, né? Não deixa de ter essa dimensão de um simbólico, mas o que Lebrun vai chamar a atenção é que há como se fosse aí uma precarização desse simbólico, né? Como se a gente fosse perdendo, né, essa dimensão da fiabilidade da palavra, né? É uma outra dimensão que ele destaca, ou seja, antigamente, né, todas as trocas de negociações no mercado, a gente podia, eu vou te dar minha palavra tem um valor, né? Eu não preciso assinar nada, eu posso estar aqui com você numa relação de confiança e minha palavra, ela tem valor. E hoje, né, dentro desse mundo pós-moderno, ou hipermoderno, né, com a economia neoliberal marcada por essa prevalência do objeto e pelo sistema capitalista selvagem, a gente vai percebendo que a gente não basta só a gente falar, a gente tem que provar, né? A gente tem que assinar um papel, né? Quantas vezes ele manda uma foto dizendo, olha, professora, eu não estou aqui porque, né, o meu pneu furou, então ele manda a foto do pneu furado. Quer dizer, é como se não basta apenas a palavra que eu estou colocando aqui, né, como garantia da minha ausência. Não, eu preciso provar com a imagem. É nesse sentido que essa sociedade ela se encontra precarizada pelo simbólico,
porque é como se essa palavra ela fosse perdendo esse valor de enunciação, né? Esse valor de presentificação do sujeito que enuncia seu discurso em nome próprio, né? Então, o que é que a gente vai dizer? A gente vai dizer que essa perversão ordinária, que é o outro livro que eu já falei aqui em outras lives que Lebrun traz, vejam que ele usa o nome perversão, mas ordinária, né? A gente sabe que dentro da perspectiva estruturalista, a perversão ela é aquela estrutura que se ancora na recusa, né, de reconhecimento da castração. O perverso, ele sabe que a mãe é castrada, né, que a mãe ela não possui o falo, mas ele quer ver aquele falo imaginário, ele se propõe a ser esse falo imaginário que completaria essa falta da mãe. Isso numa estrutura perversa que caminharia para o que a gente chama de psicopatia. Entendendo, gente, eu não vou repetir de novo nessa fala de hoje, que essa noção de estrutura clínica na psicanálise lacaniana freudiana, ela não tem a ver com a noção de classificação, como a gente vê nos manuais de classificação das patologias mentais, nos DSMs, né? Ela não está marcada por essa psiquiatria biológica, né? A proposta que eu trago aqui é a psicopatologia fundamental de orientação psicanalítica que se ancorou em bases fenomenológicas. Que bases fenomenológicas são essas? As bases inspiradas em Russell, né? Que foi um grande representante da fenomenologia no movimento da filosofia. Então, a fenomenologia ela vai nos convidar a descrever o pathos, né? O pathos, a origem etimológica da palavra pathos significa paixão, né? Alguma coisa que nos afeta, somos tomados por um pathos. Então, a grande prevalência desse pathos é você pedir para o sujeito que está ali, né, diante de você, falar disso que lhe acomete, né? Vamos observar esse pathos na sua realidade fenomênica, antes de qualquer preconceito, pré-julgamento. Vamos deixar esse fenômeno psíquico, né? Esse pathos se manifestar, se revelar diante dos nossos olhos, né? Então a gente tem Merleau-Ponty que trabalha com isso, toda a teoria da Gestalt também, ela é muito ancorada na fenomenologia, e o pensamento freudiano e lacaniano que nunca deixou de ser ancorado numa perspectiva fenomenológica. Então a fenomenologia ela nos convida a fazer um olhar para os fenômenos psíquicos antes de qualquer pré-julgamento conceitual, como eu falei para vocês nas lives anteriores, né, de que a clínica psicanalítica ela não vai se fundar a partir de um arcabouço teórico já pronto e acabado que a precedeu. O que vai fazendo essa teoria se articular, se estruturar, como eu coloquei para vocês, que todas as teses, né, os postulados que Freud desenvolve ao longo do ensino dele, eles se encontram nos artigos da metapsicologia, né? Pulsão e suas vicissitudes, luta e melancolia, uma introdução ao narcisismo, inibição, sintoma e angústia. Então ali estão os postulados, né? Que Freud vai e vem, ele postula ali, né? E postula a partir das observações clínicas, que são ancoradas dentro de uma base filosófica e epistemológica, né, ancorada nesse princípio de você descrever o fenômeno pathos, né, paixão, estamos afetados por alguma coisa, tomados afetivamente por alguma coisa, tais quais eles se manifestam, né, deixa o paciente falar livremente. Inclusive, quando eu trouxe para vocês a estrutura da psicose, né? A estrutura da psicose como que ela marcada pela foraclusão do significante nome do pai,
ou seja, esse vértice do triângulo, esse significante que faz a função de 3, né, como que na psicose, isso não operou, né? Ele não se inscreveu na díade. É como se a criança e a mãe tivessem numa relação ali de espelho, que é assim para toda criança e toda mãe, mas em algum momento essa mãe vai introduzir essa função paterna no discurso dela, estabelecendo um corte aí, né? Ela não vai nutrir essa relação imaginária que começa no eixo imaginário, muito naquela coisa do manhês, do mamanês, tudo é mamar, mamãe, mamadeira, né? Mama, tem muito mama aí, né? E aí, pouco a pouco, ela vai introduzindo, né, um terceiro lugar, ainda que seja uma alusão, né? Se o pai não está presente biologicamente, uma alusão a um terceiro lugar, alguma coisa que tire a criança, pouco a pouco, dessa condição da alienação, no qual ela se encontra desde os primórdios. Primeiro ela se aliena, para depois ela se separar. Então, o que acontece na psicose? É como se essa criança ela ficasse como uma extensão do corpo materno, como se não houvesse aí uma instância terceira que viesse a estabelecer esse corte, essa separação dessa relação simbiótica. Então, a teoria lacaniana, sobretudo, isso já estava em Freud, mas Lacan avançou muito, é muito interessante porque quando a gente toma a perspectiva fenomenológica, né, que eu acabei de falar para vocês, o que é que Lacan diz para a gente? Eu não vou olhar o paciente psiquiátrico, psicótico e vou dizer, olha, ele está delirando, né? A gente sabe que um dos fenômenos elementares mais clássicos da psicose são os delírios e as alucinações, né? Então aí eu vou medicar, né? Isso é o discurso psiquiátrico puro e simples. Eu vou medicar porque ele está aqui apresentando delírio, alucinação, mutismo, né? Ausência de fala, movimentos catatônicos, repetitivos, né? O que a gente chama na psiquiatria de fenômenos elementares. Então eu vou medicar. Lacan vai dizer não, não é suficiente medicar. Se vocês quiserem entender um pouco de como funciona esse psiquismo do paciente psicótico, por exemplo, vocês precisam escutar esse discurso na sua realidade fenomênica, como ele se apresenta, por mais que lhes pareçam algo sem pé e nem cabeça. Porque vocês sabem que quando o paciente está em crise, né, não é porque você apresenta uma estrutura psicótica que você está psicótico, você está em crise o tempo todo. Você tem momentos de crise que você entra. A estrutura é a psicose, mas quando o paciente se desestabiliza, se descompensa, ele entra numa crise. E quando ele está numa crise, em plena manifestação delirante, onde ele acha que ele tem 24 objetos voadores não identificados perseguindo ele 24 horas, não tem quem o convença do contrário. Ele tem absoluta certeza que aquilo ali está acontecendo com ele. Então, Freud, ele tem um artigo na metapsicologia que se chama Neurose e Psicose, onde ele vai dizer o grande conflito na psicose é entre o eu e o mundo externo. É como se o psicótico ele tivesse rompido com essa relação entre o eu e o mundo externo, que marca o campo da neurose. O neurótico, ao contrário do psicótico, ele está tão ligado a esse mundo externo, ele está tão alienado no que é que disse o outro, o que é que o outro pensou dele, se ele falou desse jeito, como é que ele vai ser interpretado. Ele está na realidade externa. O psicótico ele faz uma ruptura com essa realidade externa. Então ele vai usar a realidade externa como palco de projeção, ou seja, ele vai projetar para o mundo externo o que está no campo da subjetividade dele, né? Então o fenômeno da projeção é o fenômeno por excelência que acontece nas psicoses. É como se o mundo externo ele fosse um pano de fundo branco e as enunciações, o que o sujeito psicótico ele vai produzindo como discurso, não é nada mais, nada menos do que
o que está na ordem desse mundo interno dele que ele coloca para fora e que ele tem certeza que é aquilo. Então, quando ele diz que tem 24 objetos voadores não identificáveis perseguindo ele tem certeza disso, ele acha que é da realidade externa que está vindo, que não é dele. Então, o que é que a gente tem a fazer? A gente só tem que escutar. E Lacan vai dizer assim, quando vocês escutam esse delírio, essa formação delirante, é muito interessante, porque por mais que lhes pareçam algo assim extremamente sem pé nem cabeça, sem um respeito a essa ordem cronológica, né? Que nos ancora dentro da realidade neurótica. O neurótico, ele tá o tempo todo lutando contra o tempo, Cronos, né? A gente tem Cronos e tem Kairos. Cronos é o tempo cronológico, Kairos é o tempo lógico, o tempo da subjetividade, o tempo do psiquismo, o tempo do inconsciente, que é atemporal na psicanálise. Então, o que é que acontece na psicose? Há uma desarrumação desse tempo, né? Não existe princípio nem meio nem fim. Por isso que há alguns psicanalistas que até abreviam e dizem assim, é como se ele tivesse com o inconsciente a céu aberto, né? É um pouco isso, mas é um pouco mais complexo do que isso, porque na verdade ele vai, quando ele está em plena produção delirante, ele vai falando, né, o que vem à cabeça com total e absoluta certeza daquilo que ele está falando. E não adianta eu chegar para ele e dizer assim, olha, isso que você está falando realmente não se ancora na realidade, não tem o menor sentido, né? Eu não posso, porque ele tem certeza daquilo. O que eu posso dizer é o seguinte, olha, isso que você está falando, eu estou entendendo que é um tema que te causa bastante sofrimento, mas eu não posso delirar junto com você, eu não posso entrar nisso. Eu não vou dizer a ele que eu também estou vendo a mesma coisa que ele está vendo. Eu posso dizer que eu estou acolhendo aquilo que ele está trazendo para mim, que eu quero entender o que é que ele está trazendo, a causa do sofrimento dele. Mas eu não posso dizer, olha, de fato você tem razão, eu estou vendo realmente que existem 24 objetos voadores não identificáveis te perseguindo. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar das técnicas da linguística, que é uma coisa que Lacan ele toma, né, de Romain Jacobson e Ferdinand de Saussure, né, a noção de significante, significado, imagem acústica, e essa questão do sentido, né, qual é a função do sentido na psicanálise, ele vai dizer assim, olha, vocês vão fazer perguntas que abram a cadeia discursiva e não perguntas que fechem. Que perguntas são essas que abrem a cadeia discursiva? É simplesmente você pedir para ele descrever a cena. Como é que você está vendo? Como é que eles aparecem, esses 24 objetos voadores não identificáveis? Eles te lembram alguma coisa que você conhece, que você já viu? Quando foi que começou pela primeira vez? Quando é que você identifica isso na sua vida? E aí, o que é que Lacan, qual é a grande sacada de Lacan? Ele vai dizer o seguinte, se vocês quiserem realmente entrar, né, no umbigo do que seria a explicação, na compreensão do que... Quando a gente vai esmiuçar o conteúdo, por isso que ele diz, é importante a gente escutar o conteúdo da formação delirante. Porque aí está, ele vai dizer... Fenomenicamente falando, pode até aparecer como algo que veio de fora, são 24 objetos voadores, mas quando você vai escutando, você vai ajudando ele a fazer um link com alguma coisa que está no entorno familiar dele, porque começou ali, dentro dos objetos, das identificações objetais afetivas familiares, né? Porque, gente, a gente não se especulariza com alguém que a gente não tem relação afetiva. Por que que uma regra básica da psicanálise é que um psicanalista ele não pode atender alguém da própria família,
né? Porque ele tem uma relação afetiva ali. Ele não pode fazer uma escuta desde um lugar terceiro, uma escuta o mais neutra possível, se ele tiver imbuído de uma relação afetiva, porque o afeto, né? O que nos afeta, e é uma coisa que eu sempre gosto de dizer nas minhas aulas, afeto na psicanálise, porque no senso comum a gente diz, eu tenho um afeto por você, eu gosto de você. O afeto, ele tem a dimensão tanto prazerosa quanto desprazerosa. Um afeto pode ser uma carga energética de angústia, por exemplo. A angústia é um afeto, inclusive Lacan é muito claro quando ele diz isso. A angústia é um afeto que não engana, né? E ela tá aí, ela tá na ordem do dia no contexto da pandemia. É um afeto que não engana, ela toma o corpo no seu real. Ou seja, muitas vezes a gente não consegue nem dizer, é um nó que está preso ali, é um buraco no estômago, né? Isso a gente vê, que seja na neurose, que seja na psicose, inclusive na perversão, porque quando eu falo de perversão e eu falo de denegação da castração, o perverso também tem um tipo de sofrimento. Porque enquanto ele não consegue dar cabo ao ato, né, ao rito, a ritualização perversa do ato que ele programou, ele sofre. Ele só consegue voltar a ter um equilíbrio homeostático do aparelho psíquico quando ele consegue realizar o ato, mesmo que esse ato socialmente seja um ato não aceito. Por isso que o campo da perversão é um campo delicado, porque inclusive na psicanálise a gente fracassa diante da perversão. É o que eu sempre digo a meus alunos, fracassa por quê? Porque se o perverso ele recusa a castração, ele recusa entrar numa lei simbólica, que ele diz, eu sei que existe, eu sei que a lei existe, a lei que gere as trocas civilizatórias, né? Eu não posso fazer mal a mim, não posso fazer mal ao outro, eu tenho que respeitar o espaço público. Olha o que Freud descreve no mal-estar da civilização, que eu já trabalhei com vocês. Se a gente passa da dimensão das pulsões egocêntricas para as pulsões altruísticas, que gerem a economia coletiva em grupo, a gente tem que fazer abstração das nossas pulsões autoeróticas, egocêntricas, né? A gente tem que, quando a gente está no coletivo, a gente sublima, porque o processo de se tornar homens civis, né? Democraticamente falando, dentro de uma polis, dentro de uma civilização, a gente precisa abrir mão dos nossos instintos mais arcaicos, inclusive a própria agressividade, né, que é um instinto extremamente arcaico e que a gente vê nas crianças. As crianças, quando querem alguma coisa, porque elas estão entrando num processo civilizatório, elas pegam da mão do outro, elas mordem, né? Elas gritam, porque elas não sabem ainda, elas ainda não foram reguladas no sentido de dar conta dessa energia psíquica, né, que vai saindo dentro do processo de civilização, do grupo, do coletivo, e ela vai se domesticando, ela vai sendo sublimada, inclusive. O próprio princípio da sublimação, que eu e Iris vamos tratar no Papo Psi, do dia 1º de setembro, ele passa por essa transformação dessa libido, dessa energia primeira, em produção de cultura, né? E isso implica também o reconhecimento de um grupo, de um social, né? A gente não produz cultura individualmente, a gente lança a nossa energia singular no coletivo e esse coletivo reconhece, né? Então, para que ganhe um estatuto civilizatório e cultural, é preciso que haja um código que seja dividido. E isso Freud vai retomar bastante, tanto em psicologia de grupo, de massas e análise do eu, quanto no mal-estar da civilização, que são duas obras que estão de mãos juntas. Então, o que é que acontece na perversão? Quando eu dizia para vocês que a psicanálise fracassa, ela fracassa porque o que é que o perverso vai tentar fazer? Ele vai usar da transferência, que é essa relação de amor, de confiança que se estabelece entre o paciente e o terapeuta e o analista, e ele vai tentar convencer
o analista, porque ele reconhece a lei, mas a lei não lhe diz respeito, a validar o ato dele. Então, como é que nós, né, que estamos na lei neurótica, na lei simbólica, na lei da castração, a gente está nessa lei e a gente vai suportar ouvir, né, de um perverso que está na ordem da psicopatia dizer que ele cometeu um ato criminoso, por exemplo, que ele tirou a vida de outra pessoa, ou que ele é um pedófilo, e ele vai revelar isso na análise em algum momento, né? E quando a gente se dá conta que se trata de uma estrutura perversa, o que é que você faz? Você vai ficar escutando isso? Por isso que muitas vezes a gente diz a psicanálise fracassa, e não é que são pessoas que estão condenadas à morte, né? Isso daí é uma outra perspectiva mais radical, não é à toa que são os americanos que praticam realmente a pena de morte. Na Europa isso não acontece. Eles vão beneficiar de tratamentos com terapeutas nos centros de restabelecimento, através, né, de um processo que se insira dentro de uma instituição. Porque a própria instituição, quando eles estão respondendo a uma pena, por exemplo, né, cumprindo uma pena, a própria estrutura simbólica da instituição vai fazer ofício, né, de precário dessa lei que ele burla, né, na figura da própria instituição. Então, a instituição ela tem regras. Toda instituição tem regras. Não existe instituição sem a dimensão das regras. A instituição é marcada por hierarquias, por cargos. Os cargos que assumimos têm suas cargas, têm suas responsabilidades. Então, quando ele entra no processo de institucionalização para cumprir sua pena pelo ato infrator que ele fez, diante da impossibilidade de ser um cidadão que se insere dentro de uma norma civilizatória cultural, o que é que acontece? Ele vai obedecer regras, ele vai ter hora de levantar, vai ter hora de acordar, de trabalhar, de cumprir, né, os trabalhos muitas vezes manuais que se faz, né, nas prisões, nos manicômios judiciários também, que aí já é uma outra coisa, quando existe aí uma espécie de zona de fronteira entre psicose e perversão, né? Mas eu tô falando da perversão propriamente dita, do que a gente coloca no campo das psicopatias, né? Então, o dispositivo psicanalítico clássico, ele fracassa diante da perversão. Fracassa no sentido assim, esse dispositivo que é ofertado à neurose histérica, obsessiva, à psicose, ele não pode ser um dispositivo que possa se sustentar por muito tempo diante da perversão, né? Um analista ele pode até receber um paciente perverso sem se dar conta que se trata de uma perversão, mas lá para tantas ele vai se dar conta e é razão suficiente para ele fazer uma interrupção, porque ele mesmo, o analista, na relação transferencial, ele vai se sentir de alguma forma manipulado. Vai chegar um momento que ele vai tentar trazer na transferência o analista para a engrenagem do gozo perverso dele. Ele vai tentar comprar esse analista de alguma forma. E como o analista, em princípio, está no campo da neurose, ele não vai suportar ouvir isso. Ele não vai suportar. Ele pode até dizer, olha, no meu sigilo profissional enquanto analista, eu não vou ser eu que vou te denunciar, né, diante do seu ato. E olhe lá, isso aí é uma discussão delicada, mas, né, eu não posso sustentar uma escuta por aí. E quem já tem uma certa trajetória, né, gente, na clínica, a gente não se engana muito com a estrutura perversa, né? É muito raro dizer que um analista recebeu um paciente perverso e ele sustentou um processo terapêutico um certo tempo sem se dar conta, porque isso já aparece logo, né, de alguma forma, isso dá-se a ver, né, dá-se a ver porque o psicopata, ele é um sujeito que é avesso ao social, então, como ele é avesso ao social, o próprio social, ele acaba abortando esse sujeito, ele é um elemento que faz discrepância desse social. Então, o que é que eu fiquei pensando, né? Houve uma questão aí
talvez eu acho que foi na minha fala anterior, quando eu me referi ao último seminário de Lacan, que é o seminário sobre o symptôme com TH, deixa eu olhar aqui o tempo, 15:10, né? Eu acho que eu ainda tenho 10 minutinhos, se alguém puder me confirmar aí. Então, quando Lacan, no seminário 23, o seminário Joyce, Les Symptômes, né, com TH, que ele vai grafar com TH para fazer a diferença do sintoma ordinário, como a gente faz, como uma dor de cabeça, uma anorexia pode ser um sintoma, né? Um fenômeno psicossomático, uma espécie de alopécia ou uma dermatite é um sintoma. Não é desse sintoma que Lacan está falando. Ele vai inaugurar esse conceito de symptôme com TH, né? Que ele vai se inspirar na obra de James Joyce, que foi um escritor, né, famoso, que ficou reconhecido socialmente pela originalidade da escrita dele. A escrita dele não tinha início, meio e fim. Ele tem várias obras, retratos de um artista quando jovem, né? Lacan trabalha alguns textos, algumas passagens da obra de Joyce nesse seminário. Seminário 24, desculpem. O seminário 23 é o real simbólico imaginário. Então, nessa obra, Lacan fecha o ensinamento dele dizendo que o quarto nó, né, eu falei para vocês um pouco dessa estrutura ternária do nó Borromeu, o real, o simbólico e imaginário, enlaçados, né, onde no meio desse enlaçamento a gente tem a figura do objeto A, que é também um conceito criado por Lacan, né, que a gente não vai falar hoje. Eu fiquei pensando em falar um pouco do real, simbólico e imaginário e entrar pela noção do symptôme como quarto nó. Esse quarto nó que na psicose, né, pela falta do significante função paterna, é como se na psicose esses nós eles estivessem soltos, não tivesse possibilidade de amarração, né, desses 3 toros, são círculos que ele faz, né? A gente pode colocar aí na página, porque o Instagram, infelizmente, não dá para a gente estar projetando slides e tal, mas a gente pode colocar aí a imagem do nó Borromeu na nossa página do Quem Sabe Faz a Hora, que quando ele está naquele formato enlaçado, real, simbólico e imaginário, é uma representação topológica para falar desse nó na neurose. Na psicose, ele está solto. Então, quando Lacan ele cria o conceito de quarto nó em Joyce, ele vai dizer que Joyce fez da arte dele o nome dele. Então, qual seria topologicamente a função desse quarto nó? Esse quarto nó, ele vai fazer uma espécie de amarração, né? E aí tem toda uma maneira de fazer, né, que eu posso aprofundar isso no curso de extensão que a gente vai fazer, né, onde eu vou fazer com vocês o nó, né, eu vou pegar um barbante de 3 cores diferentes, vermelho, amarelo, verde, né, por exemplo, o real, o imaginário e o simbólico, e tem uma forma de enlaçar esse nó, ou seja, no cruzamento de um com o outro tem a forma de fazer. Passa por cima, passa por baixo, passa por cima e passa por baixo. É sempre alternado. E aí veria um quarto nó que entrelaçaria esses 3 que estariam soltos na psicose para fazer o que ele vai chamar de suplência. O que é uma suplência? Suplência é você tentar amarrar uma coisa que está esburacada, que está solta, né? Eu gosto muito de usar aquela imagem do cirzi que a gente usa na costura, quando a gente tem um buraco, por exemplo, um buraco no tecido, e aí as costureiras sabem disso. O que é cirzi? É você preencher costurando aquele buraco até você fechar. Então, o tecido, ele não vai voltar à sua integralidade, ele não vai nunca ser mais um tecido único, ele vai estar marcado por aquele buraco, mas o cirzi, né, essa costura que é feita é como se fosse assim um alinhavo, uma forma de sustentar aquele buraco que estava ali desarmonioso de uma maneira
que sustente ali a estrutura de alguma forma. Por isso que Lacan vai dizer assim, ele não vai deixar de ser psicótico, mas dentro da psicose, com o tratamento, que dentro da teoria psicanalítica é muito eficaz, quando a gente consegue sustentar uma transferência analítica com o paciente psicótico, gente, é uma transferência de uma grande fidelidade. É muito interessante que eles chegam nas nossas clínicas justamente por essa relação com o tempo, né? São 6 minutos, alguém já falou, Abraão já falou. A relação deles com o tempo é uma relação assim muito mais dessa atemporalidade que marca o inconsciente atemporal, né? E aí, o que é que vai acontecer? Eles não conseguem, por exemplo, eles vão chegar bem antes do horário combinado, vão ficar lá na sala de espera, ou a gente está atendendo, eles vão passar no corredor, né? Eu tenho uma paciente de anos, que eu atendi no hospital dia, ela sabe que eu atendo ali, e ela sempre vai passar, assim, horas as mais imprevisíveis do dia, fica lá na sala de espera. Quando eu abro minha porta, que eu tô atendendo uma pessoa ou outra, ela vai dizer, doutor, eu passei aqui só para te dar um bom dia. Então tem aquela coisa assim do lugar, então eles se fidelizam nessa transferência e a gente sempre privilegia o atendimento no face a face. O que é o face a face? Não deitar o paciente no divã. Por quê? Porque há uma precarização desse simbólico. O psicótico é aquele que ele fica, é como se ele tivesse ficado o tempo todo na alienação e nunca pôde se separar. Ele está nesse lugar de extensão do corpo materno. Ele está nessa relação simbiótica. Não é à toa que aqueles psicóticos assim mais, né, de psiquiatria mesmo de livro, quando a gente vai escutar o discurso deles, são discursos assim extremamente infantilizados. Eles vão falar muito da relação da dependência com a mãe, com o pai, né? Dificilmente conseguem uma autonomia. Quando conseguem, é depois de muito trabalho de análise, onde a gente consegue organizar mais ou menos a vida deles, né? De modo que Lacan convida a gente, vamos secretariar a loucura, né? A gente vai organizando a vida dele, a gente vai colocando algumas coisas. Conseguiu fazer supermercado sozinho, fazer suas coisas, já é um grande ganho. Entende? Então, o quarto nó, não sei se foi Rafael que perguntou, né, participante daqui, Rafael, ele tem essa função de amarrar precariamente. Agora tem uma particularidade. Quando Joyce faz da obra dele, sua escritura, essa suplência, esse quarto nó, essa amarração precária desses nós que estão soltos na psicose, ele vai dizer, né, que há necessidade que haja um reconhecimento social. Não era suficiente apenas que Joyce escrevesse uma obra para ele. O que é que fez suplência? O que é que fez amarração? É que ele passou a ser reconhecido no discurso social. Ele passou a ter um nome, ele ganhou um prêmio. Então, há necessidade que esse reconhecimento, né, de algo que ele criou ali no psiquismo dele, na vida dele, para fazer essa função precária de suplência, se ancore no social, que esse social reconheça esse funcionamento. Então, é mais ou menos assim, eu vou fechando aqui minha fala, né? No segundo momento, eu vou abrir para as perguntas, né? Mas eu gostaria de entrar um pouco, porque hoje eu acabei sentindo a necessidade de retornar um pouco às estruturas clínicas, mas eu queria tentar desenvolver um pouquinho na segunda parte da minha fala a questão dessa precarização do simbólico na contemporaneidade. O que é que Lebrun chama de precarização do simbólico e como é que essa nova clínica contemporânea, não é que a gente deixa de ter histeria, neurose obsessiva, psicose, perversão, não. Como é que essas novas subjetividades, elas se apresentam para a gente na contemporaneidade? Então, eu queria caminhar por aí. Mas quero também, né, Abraão vai abrir a próxima rodada dessa fala de hoje,
né? Eu quero também escutar as perguntas de vocês, que vocês façam a interação, porque esse é o sentido também, né? De a gente transmitir e a gente poder ter esse momento do diálogo, certo, gente? Então, eu vou finalizar aqui para não cortar e daqui a 10 minutos a gente novamente reinicia, certo? Olá, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Abraão. Nós vamos dar continuidade às nossas interações online de hoje, com a continuação do Mal-Estar na Civilização pela professora Larissa. Se vocês estiverem me ouvindo bem ou não me ouvindo bem, me sinalizem, por favor. Bom, para iniciar, eu gostaria só de pedir que vocês já começassem a colocar as perguntas de vocês. Eu vou tentar anotar aquilo que eu consegui captar, por conta da própria dificuldade mesmo do chat. Eu vou iniciar para poder direcionar a primeira pergunta. Já eu anoto. Deixa eu anotar logo uma pergunta aqui para eu não me perder. Enquanto isso, eu vou já convidando a professora. Vamos ver. Fazer uma transmissão ao vivo. Bom, estou aguardando a professora Larissa entrar. Oi, Boa tarde. Olá, boa tarde. já estou aqui. Pronto. Tem uma pergunta aqui de Gica. Eu vou antes falar rapidamente. Eu gostaria de trazer uma questão relacionada à questão do laço social. Já que a senhora mencionou a questão do simbólico, deu ênfase dos três registros, né, cunhados por Lacan, a questão do simbólico. Eu gostaria de fazer uma questão em relação à formação de laço social. Já em 1921, Freud escreveu um livro, né, tem uma obra dele que é Psicologia de Grupo e Análise do Eu, ou Psicologia das Massas e Análise do Eu, onde ele vai questionar alguns autores dentro da psicologia social da época que colocava assim que havia muitos efeitos de massa. As pessoas dentro de um grupo começavam a agir, a pensar e a sentir de modo diferente de como agiria fora do grupo. Então, assim, iriam seguindo a massa, né? Fazendo tudo que o grupo, tudo que estava dentro do ideal grupal ali. Quase como que no grupo tivesse um ideal de eu que todo mundo começasse a seguir. Freud vai questionar o que é que mantém essas pessoas em coesão. O que é que de fato faz com que ela tenha essa modificação psíquica dentro de uma massa? Quais são qual seria o efeito de coesão? Porque os autores da psicologia social da época, como Le Bon, McDougall, estavam apontando muito para questões de sugestionabilidade, como se as pessoas ficassem sob fascínio, sob uma espécie de embevecimento da palavra. E Freud vai discordar falando a respeito dos laços afetivos, de como a libido dessexualizada, e não necessariamente num processo de sublimação, mas por um processo identificatório, onde você regride, né? Ao invés de ter a escolha do objeto, fazer a escolha do objeto, você se identifica com o objeto. Só que partiria, a princípio, de uma identificação ao líder, e com essa identificação ao líder, né, toda a massa depois também se identificaria. Eu vou ler um trecho
que eu selecionei para ilustrar mais ou menos isso que eu estou dizendo, para depois lançar a pergunta, e depois eu vou reunir as perguntas já tem uma aqui de Gica Rodrigues, tá certo? Freud diz assim, é um pequeno trecho, ele diz, já suspeitamos que a ligação recíproca dos indivíduos da massa é de natureza dessa identificação, através de algo afetivo importante, algo afetivo importante em comum. E podemos conjecturar que esse algo em comum esteja no tipo de ligação com o líder. A gente pode ver claramente, então, que são as ligações libidinais, pulsionais, né, eróticas, pensando que Eros não se diz respeito apenas na questão sexual, mas de amor, vamos pensar assim, entre os sujeitos. E quando a gente pensa amor e ódio, a gente está sempre no registro do imaginário. Sim. Como a gente poderia pensar hoje essa frase de Freud, esse pensamento de Freud de ligações afetivas, considerando o simbólico, considerando que a palavra não está nesse registro de amor e ódio, né? E como a gente poderia então articular imaginário, simbólico, nessas e também o real, se a gente puder colocar aí, nas formações grupais e nos efeitos de massa. Enquanto a senhora responde essa pergunta, eu vou anotando as do chat, tá bom? Passo a Certo. palavra. Então, é uma excelente provocação, né? Uma provocação que foi, de alguma forma, combinada, né, Abraão? Para a gente, É, você que está imerso aí em psicologia de massa e análise do eu convidei a Abraão para fazer essa provocação nessa segunda parte, porque é um texto assim que se concatena, né, com o mal-estar, como eu falei para vocês. Então, uma das grandes coisas que Freud vai falar nesse texto é que a psicologia de massa, ela obedece mais ou menos os mesmos princípios da psicologia individual, né? Isso ele vai ser bem claro na obra dele, nessa obra, quando ele diz isso. Então, quando Abraão traz essa modalidade, né, da identificação à figura do um, por exemplo, né, dentro dos grupos, até das seitas religiosas, tem um momento que Freud ele vai falar dessa identificação ao um nos fenômenos de grupo, né? Como uma identificação histérica, como exemplo de identificação histérica, porque ele faz essa relação com a identificação histérica? Porque a histérica, né, dentro dessa coisa assim, da discursividade dela, de que ela é muito imbuída pelos efeitos imaginários, ela lê o imaginário do outro, né? O que é que aquela mulher tem que eu não tenho, né? Ela está sempre na coisa da divisão. Eu não sei o que é que o que me acomete, a culpa é do outro. Então, Freud vai fazer essa comparação dessa identificação a um nos fenômenos de grupo com a identificação histérica, porque ele vai dizer que essa identificação grupal ela passa por um traço imaginário. Entende, Abraão? Tem alguma coisa ali naquele líder, numa seita, por exemplo, né? Quando a gente entra num fenômeno de seita, num fenômeno de religião, a gente vai perceber que tem alguma coisa ali que norteia, né? Que passa por um traço imaginário, pode ser um jeito de se vestir, um jeito de falar, né? Que vai tocar o outro no seu íntimo, né? Então, isso acontece, vamos dizer, quando a gente está no coletivo, quando a gente está na sociedade, não é que esses efeitos eles não aconteçam, eles acontecem o tempo todo. O Brasil é um país assim bastante representativo dessas diversas modalidades de agrupamentos religiosos, inclusive, né? E isso é muito interessante de ser falado. só desculpe lhe interromper, é porque estão pedindo para a senhora falar um pouquinho mais alto. Tá um pouquinho mais alto. Justamente esses efeitos de. Tá melhor agora, gente? Acho que para mim aumentou, acho que deve ter aumentado também. Aumentou, Certo. gente?
É porque talvez eu tivesse com a mão aqui um pouco na direção do fone e deve até atrapalhando o som. Mas o que é que eu estava querendo dizer? Esse aspecto da obra que Abraão traz é muito interessante porque se a gente pensar no tema que eu comecei a falar na primeira parte da precarização do simbólico na contemporaneidade, quanto mais a gente vê uma sociedade precarizada sobre o plano simbólico, mais a gente vai ver espaços para que esses fenômenos alienatórios de agrupamento em torno de identificações imaginárias, a figura de daquele que vamos dizer, que congrega, né, esses elementos imaginários que faz circular o laço social naquele grupo, a gente vê crescer. Quanto mais alienação, quanto mais precarização do simbólico, né? Porque se a gente for fazer o gancho aí com o que a psicologia junguiana traz como processo de individuação, quando o próprio Ricardo diz assim, a psicologia analítica, não são todos que conseguem aceder a essa modalidade de trabalho. Eu achei bem interessante pensar, como Freud também disse, né, que a psicanálise ela não seria preconizada para todos. Não significa esse todos aí, não se trata de exclusão social, de classe, ou de favorecimento ou não favorecimento. Se trata de uma certa modulação estrutural do discurso que se empresta ou não se empresta a esse dispositivo. Entende? Porque se um sujeito rebanho, né? Sujeito rebanho, que é muito comum nas sociedades, quanto mais subdesenvolvimento, muitas vezes, quanto mais precarização do simbólico, quanto menos acesso à cultura, mais tendência a gente tem a perceber os movimentos alienatórios. Né? E aí essa proliferação das diversas modalidades de religião, testemunhas de Jeová, Assembleia de Deus, todos esses agrupamentos que a gente vê uma proliferação. As pessoas elas precisam substituir esse referencial simbólico que não se sustenta mais, e no Brasil a gente vive hoje uma grande crise dessa representação simbólica, porque a gente acabou indo para o lado extremo, né, de um presidente que traz propósitos fundamentalistas, extremistas, radicais. É como se, polarizando nesse extremo, também uma forma de anular a lei. A lei, ela não se presentifica como é que eu diria, ela se presentifica dentro de uma presentificação do simbólico, né, onde essa lei ela é validada pela palavra falada. Mas o que a gente percebe é que há um descrédito nessa palavra, né? E isso o próprio Joel Birman, né? Tem uma live interessante que ele fez no Café Filosófico, eu não sei exatamente a data que ele fez essa live, onde ele vai falar dessas novas modalidades de subjetivação na contemporaneidade, no mal-estar contemporâneo, né? Que ele vai historiando isso a partir da década de 70, quando essa economia neoliberal ela vai tomando corpo, né? E aí vem todo o processo do discurso da ciência, né? Como o discurso da ciência ele vem também contribuir para essa cisão, né? Para esse apagamento da condição do sujeito. Né? Você não pode falar em nome próprio no discurso científico. Quando eu estou fazendo uma tese, eu não posso dizer eu acho que. Primeiro eu tenho que dizer tudo aquilo que os outros disseram para depois eu sustentar a minha opinião. Entende? Sim. Então, esses fenômenos de massa, eles se ancoram, eles fazem parte do coletivo. Mas eles se ancoram de uma maneira mais alienada, quanto menos ancoragem simbólica a gente vê no coletivo. Então, eu acho que é interessante trazer a leitura do psicologia de massa para o contemporâneo, para o que a gente está vivendo atualmente na sociedade neoliberal, porque não deixa de ser atual. Isso Freud já tinha colocado lá em 1921, né? Século XX. A minha inquietação maior é porque, de certo modo, me parece que
as ligações afetivas, querendo ou não, se enquadram numa questão mais imaginária. Com Lacan, a gente vê que formação de laço se dá pelo discurso, né? Exatamente. E Mas eu vou aproveitar essa fala, que essa deixa, né, final, para trazer a questão de Gabriel e de Gica, tá bom? sim, E também um comentário de Iris. Gica diz o seguinte: sobre o fracasso do dispositivo psicanalítico. Qual tipo de procedimento é recomendado quando o profissional identifica o paciente perverso? Denuncia ou encaminha para outro profissional que dê conta? E Gabriel pede para especificar melhor qual a fronteira entre a perversão e psicose, né, já que, de certo modo, tem uma negação ainda da castração, né, na perversão, mesmo a lei tendo sido inscrita. certo. Eu vou falar já da pergunta de Gabriel, que é mais assim direta, né? Essa demarcação de que na psicose a gente fala de uma foraclusão, que eu falei na live anterior que Lacan toma isso do direito, o termo foraclusão, para dizer que essa função terceira não operou, ela não se inscreve, então não tem dimensão terceira na psicose, certo? Sim. Na perversão, essa estrutura ternária ela existe, mas é como se assim, o perverso ele sabe que a lei existe. O psicótico ele não sabe que a lei existe. A lei não se inscreveu, não tem corte na dia de mãe e bebê, entende? Na relação dele com a mãe não tem corte, não tem inscrição de uma dimensão terceira. Na perversão tanto tem que às vezes o perverso ele se propõe ser esse falo que vai Imaginar. obturar a castração, o falo imaginário que vai obturar a castração da mãe, né? Ele vai se propor, ele vai encarnar. Tem um filme muito interessante, Orfeu Negro, um filme brasileiro, inclusive muito belo, que mostra todo Santoro, como Rodrigo Santoro. É com isso, ele? isso, com ele, com Rodrigo Santoro. Esse filme, gente, é belíssimo. Ele é uma aula de psicopatia, de perversão. E isso está totalmente na nossa linguagem, né? Quando o filme começa, ele na favela, né? Já criança, observando ali todo o processo de prostituição da mãe, né? E não tinha limite, não tinha véu ali, era tudo desvelado, né? Ou seja, então ele cresce ali naquele contexto como se ele fosse aquele falozinho, aquele elemento. Quando eu falo de falo, gente, eu não estou falando de órgão genital, né? Eu estou falando de um significante, né? Isso também é um conceito que exige uma certa complexidade, que é um pouco Do complicado, desejo. exatamente, um pouco complicado entrar nessa especificidade conceitual em pouco tempo aqui de fala, né? Mas ele se inscreve como um significante, né, que na perversão tenta tamponar esse furo. É como se, Lacan vai dizer, é como se o perverso ele não suportasse esse buraco, ele pretende ser aquele que vai preencher esse buraco aberto da castração materna. Então, ele vai estar o tempo todo encontrando uma forma de burlar essa lei. Quando Lebrun Sim, fala da perversão ordinária, ele não está falando da que a estrutura. gente vive numa sociedade psicopática, vamos dizer assim. Ele está falando que tem uma certa vacilação da lei, né, que coincide com o que eu falei sobre a precarização do simbólico, dentro da perspectiva de Jean-Pierre Lebrun, no Mundo Sem Limites, e da perspectiva do Joel Birman, né, quando ele vai falar, e do próprio Dunker também, que ele vai trazer o cálculo neurótico do gozo, né, várias obras dele, ele vai falar também um pouco disso, quando Birman vai dizer essas novas subjetividades contemporâneas, elas estão muito mais na ordem de um desalento, como se dissesse assim uma espécie de melancolização, né? A gente vive assim uma espécie de descrédito, né? Poxa, mas está acontecendo tanta coisa no nosso país. Será que esse país ainda é fiável? Será que a gente ainda pode acreditar em alguma coisa? Né? Será que a Sim, gente pode esperar alguma coisa desse país? Então, o que a gente vê no discurso social, o que impera no discurso social, né, é uma espécie de melancolização mesmo, um estado
um tanto depressivo, né, que a gente vê, seja nas crianças, né, que estão aí confinadas, os adolescentes sem, né, nem pensar, né, os idosos, e as diversas modalidades de fenômenos depressivos, né, que a gente vê. Então, ele vai falar que essas novas modalidades de subjetivação, elas partem de três formas de manifestação: no corpo, na ação e no sentimento. Né? No corpo, porque elas se manifestam através dos fenômenos psicossomáticos. A gente sabe que fenômeno psicossomático, todas as alopécias, as dermatites de contato, né? A pele, né, é um órgão, a gente esquece, então ela é um órgão onde ela se empresta a que esses fenômenos psicossomáticos apareçam. Não são da mesma ordem dos sintomas que aparecem no corpo de uma histérica, por exemplo, como uma paralisia de um órgão, entende? Uma anorexia nervosa, né? Não é da mesma ordem de fenômeno psicossomático. Normalmente, os fenômenos psicossomáticos, eles também, a gente tem na clínica psicanalítica uma certa dificuldade de trabalhar com esses pacientes, porque eles têm uma espécie de esvaziamento no discurso também, né? Quando eles trazem a queixa, né, a novela familiar, o que a gente vai falar, o blá blá blá, né? A coisa das relações afetivas, o que traz ali na análise, ele não consegue associar muito, ir para um simbólico, às vezes trazer um sonho é difícil, é aquele discurso que fica ali, aquele discurso meio esvaziado. O discurso dele está muito ancorado no saber médico, ele já leu todas as bulas das medicações, ele já foi frequentar todos os especialistas para entender, e nenhum dermatologista conseguiu entender qual é a causa da dermatite dele, né? Coisa que a gente sabe que está na ordem do psíquico, a psicanálise tem como aceder, mas são fenômenos que têm uma certa dificuldade, né? Porque se inscreve nessa ordem de um fracasso do simbólico. Né? No campo da ação, quando o Birman vai trazer essas novas subjetivações, a gente vê a questão das diversas formas de acting out, por exemplo, né? Passagens ao ato, por exemplo. As crises, as violências, quando ele diz a gente vive numa sociedade da violência, da agressão e da criminalidade. São formas de passagem ao ato. Né, as agressões que acontecem hoje na pandemia, né, o índice de violência contra as mulheres aumentou de uma maneira assustadora, né? Então a gente vê assim como se a palavra, como se a lei, ela não bastasse. A gente não consegue ancorar as coisas na ordem de uma reflexão, de uma conversa. A gente passa para a agressão, né? E a agressão está no campo do instinto, do que há de mais arcaico. Né? As crianças agridem. A agressividade não é só a gente tem que entender também na psicanálise, que a agressividade não é só um lado negativo. Todos nós temos um quanto de agressividade, é um mecanismo psíquico de defesa, né? Mas quando a gente entra no processo civilizatório, o que é que acontece? A gente aprende a domar essas agressividades. A gente aprende a controlar em nome do simbólico, em nome da cultura, em nome da civilização. E quando a gente vive numa sociedade precarizada pelo simbólico, o que é que acontece? A gente vive na ordem da violência, da criminalidade, das passagens ao ato, dos actings, né? Porque há uma diferença de acting e passagem ao ato. O acting, ele é um ato, né, que tem uma direção para o outro, ele quer chamar a atenção do outro. Né? Como a gente vê muito na histeria, por exemplo. Ela faz uma anorexia para chamar a atenção da família que ela não está bem. E aí envolve todo mundo. Uma passagem ao ato, né? Pode ser uma tentativa de suicídio, por exemplo, né? Que pode ser feliz ou não feliz. Né? É um ato que tenta se consumar de alguma forma, que alguma coisa do simbólico fracassou e fez com que aquele sujeito ele não fosse suficiente. Ele falar daquilo, ele precisou agir. Então, a gente está muito no agir sem o pensar, sem a elaboração psíquica que funda, né, uma fala, antes que esse agir, ele se antecipe à fala. E no campo dos sentimentos, a gente tem as diversas formas de distimia, de oscilação de humor, né?
é até engraçado porque o termo bipolaridade, né, Abraão, eu falo muito isso nas minhas aulas, passou até a fazer parte do vocabulário dos adolescentes. Eles dizem, eu sou bipolar, né? Hoje eu Sim. acordei bem, amanhã eu estou de mau humor, né? Então a gente vê muito isso, as distimias, essas mudanças tênues de humor, né? Essa espécie de báscula ali, limite, né? As Uhum. depressões, as mais diversas, né? Que se manifestam por essa despossessão de si, né? Eu não controlo mais o que eu quero. Eu estou tão Sim. alienada a esse discurso de uma economia de mercado neoliberal, né? Que se eu não tiver o carro do ano, o celular do ano, a roupa que o grupo está ditando ali que eu devo usar, eu não sou ninguém. Então, isso é um fenômeno alienatório, isso é um fenômeno de massa, né? E Sim, esse sim. discurso capitalista, neoliberal, selvagem, ele fortalece esse discurso. Então, a psicanálise, né, e as diversas teorias que se fundam numa perspectiva fenomenológica, por exemplo, né, quando a gente escuta a Jungiana, eu penso assim que são as pessoas que conseguem se lançar num processo psicanalítico, analítico, é uma verdadeira prática subversiva, porque ela vai resgatar justamente o sujeito na sua potência criadora, na sua potência singular, na contramão desses efeitos alienatórios de massa, a começar da alienação dentro das próprias identificações parentais, porque isso já Uhum. está na Bíblia. Deixarás pai e mãe para a gente conseguir se autonomizar enquanto sujeito, né? Quando Iris fala do quinhão, qual é o meu quinhão aqui nessa terra, minha missão, né? O que é que eu vou fazer daquilo que fizeram de mim, né? Eu tenho um esteio, eu tenho um berço que me foi herdado, mas um berço que engendra as repetições neuróticas, né? As alienações que eu estou ali repetindo, o que já foi repetido na minha transgeracionalidade. E como é que eu vou romper isso, essa repetição neurótica? Eu vou encontrar o meu próprio traço singular, o meu próprio sintoma, né? Porque eu falei do Sim. sintoma quarto nó na psicose, que foi assim vamos dizer, o ápice da teoria lacaniana, mas esse sintoma quarto nó também, se fazer pai do Travou, sintomizado, gente? né? Vale também na neurose. O que é que eu vou fazer, né, daquilo que fizeram de mim? Qual vai ser meu quinhão? Qual é minha causa? O que é que me movimenta aqui nessa terra, né? Então a gente poderia dizer que a psicanálise convida o sujeito a se implicar na própria causa, né? Exatamente. Então, quando eu menciono, por exemplo, a obra de Marie-Jean Sorret, aquele psicanalista francês, né, que escreveu Os Efeitos Revolucionários do Sintoma, ele vai dizer justamente isso. O sintoma, como uma formação do inconsciente, quando ele se dá a ser falado no processo analítico, quando esse inconsciente aparece, porque esse inconsciente, gente, na neurose, eu falei na psicose, na neurose, ele não está aí o tempo todo aberto para a gente. Ele vai se abrir, ele vai se fechar. E uma outra perspectiva, que aí eu acho que há uma diferença epistemológica com a teoria junguiana, é que esse inconsciente na psicanálise freudiana, ele não é essa caixa preta, obscura, que a gente vai aceder. Na verdade, ele é um efeito de linguagem. É tanto efeito de linguagem que Lacan ele quis, né, pegar o esteio que Freud deixou, né, e tirar essa ideia um pouco talvez romântica de que assim, como é que eu vou fazer para aceder essa caixa preta, né, se não for por um trabalho profundo de análise, né? Ele vai Sim. dizer assim, ele vai tomar a figura topológica da fita de Moebius, né? É uma fita, né, onde ele faz uma torção e ele vai dizer o que está dentro está fora e o que está fora está dentro. Né? O inconsciente ele se manifesta no setting analítico quando ele se irrompe num sonho, num ato falho, num xiste, num sintoma. Então ele vai abrir ali uma brechinha para a gente ter acesso, a gente aproveita, né, quando tem um sonho assim
a gente, né, não deixa passar nada, o analista fica naquela posição ali, como Lacan disse, de franco atirador, ele fica ali Sim. de olho naquela brecha discursiva, onde o sujeito vai sair daquela posição do cogito ergo sum, eu penso, logo existo, não é esse sujeito que a gente quer, não é esse sujeito racional, é esse sujeito que se narra, ele é racional porque ele se narra, mas o sujeito que interessa a gente é o sujeito do inconsciente. É esse Uhum. discurso que vai aparecer na contramão do discurso racional. Porque o discurso racional, gente, quando a gente está na neurose, ele vai aparecer. E é- Eu não vou chegar numa sessão de análise e já vou trazer de pronto ali. Quem já tem muitos anos de análise, às vezes 15, 20 minutos de sessão resolve. Ele entra, chega no divã, relata o som e trabalha, o inconsciente produz por ele, ele vai embora. Mas até que isso sim, se instale, até para que ele entre em análise, não é fácil. Não é todo mundo que consegue entrar de fato. Entende? Porque tem pessoas que preferem ficar muitas vezes presos nos fenômenos de alienação social, de massas, né? As sim. seitas. E ali vai ser uma espécie de terapia, e eles não vão necessariamente fazer uma demanda de entrar no processo analítico. Né? Não é por isso que eu acho que a gente tem como validar a psicanálise como uma prática burguesa, porque isso está Sim, na sim. teoria freudiana também. A psicanálise, o inconsciente não escolhe classe social, né? Uhum. Eu trabalhei durante vários anos em instituição psiquiátrica pública, no Mário Leal, né? Na França, instituição pública, e eu já tive experiências de conduzir pacientes em análise belíssimas, independente de classe social, né? Então, Sim. como Charles Melman diz, o inconsciente é a política. Isso tudo que está acontecendo aí no nosso contexto, né, todas essas discrepâncias, é também simbólico e que vão ser Sim. agregados no nosso inconsciente, então aí vão aparecer. O inconsciente ele vai arrebanhando os restos diurnos que a gente vive, é efeito de linguagem, ele se manifesta na e pela linguagem, entende? Sim. Então ele não é esse lugar outro, essa caixa preta que a gente inacessível, inclusive o próprio modelo inicialmente da primeira tópica de Freud, o modelo do iceberg, daquela parte que está submersa e a pontinha que sai, Freud abandonou aquele modelo, porque ele não queria dar aquela dimensão de que era uma profundeza ou que seria também uma oposição à não consciência. Isso é muito importante também dizer. O inconsciente em Freud, em Lacan, ele não é o que não é consciente. Ele é uma Uhum. entidade própria, ele é atemporal. Ele não é Cronos, ele é Kairos, né? Ele tem uma Sim. lógica que obedece à lógica subjetiva do sujeito. Né? Eu não sei Sim. se eu posso voltar, Abraão, você queria falar alguma coisa? A pergunta Deixa de uma teria eu tenho uma pergunta sobre isso a respeito do inconsciente lacaniano, mas que seria bom responder primeiro a de dica. Agora a gente tem 20 minutos para fazer essas duas coisas. Eu antes gostaria só de dar alguns informes, não, alguns comentários, né? A professora Iris disse que Ricardo havia também trabalhado essa perspectiva no que diz respeito ao pertencimento social, sem diferenciação. Eu acho que ela está falando quando a gente começou a falar dos fenômenos de grupo. E alguns filmes foram colocados aí para trabalhar questões da psicopatologia, né? Então, Orfeu Negro foi um dos mencionados, né? Teve também qual foi o outro? Psicose, mas aí a professora Isis fez um comentário dizendo que psicose tem falou de psicopatia e usou o termo psicose. isso, E ela também indicou, eu acredito que era quando a gente estava falando do falo, da sim, questão do falo não ser um órgão, ela recomendou uma palestra de Jorge Forbes, que eu é, acho que está no Café Filosófico. isso. É, Pronto, eram esses os comentários. pedir licença à Gica para responder essa pergunta dela, que é mais específica, no curso. Eu espero que você faça o curso, Gica, porque aí implicaria eu falar um pouco mais de perversão, quando eu queria hoje
nesses 20 minutos que restam, Simbora. enfatizar muito mais a esse raciocínio lógico que eu estava desenvolvendo em relação à precarização do simbólico, né? Um outro filme que me ocorre, Abraão, é Bacurau, né? Eu acho que a maioria de Bacurau. vocês assistiram, eu acho que Bacurau é, assim, uma bofetada que a gente recebe, né? E eu acho que, assim, que a gente pode fazer um link. Cisne Negro também, né? Isso, Cisne Negro. Bacurau, por que Bacurau? Né? Eu acho que é um filme político, é um filme forte, porque a gente vai ter, né? Claro que uma obra artística, que é uma obra cinematográfica, dá margem a diversas interpretações, né? A obra não pertence Sim. ao criador, ela pertence ao universo simbólico daquele que a lê, né? Então, o que é que acontece com Bacurau? Essa comunidade ali, né? Daquele pequeno vilarejo, com toda uma forma de funcionamento, um traço identitário, e de repente chegam esses, esses estrangeiros que se instalam, né? Eu fiz várias associações, mas eu fiz altas viagens, gente, quando eu assisti esse filme. Sim. Chegam esses estrangeiros ali, que eu tenho a impressão que eles se instalam naquela célula ali, sabe? Como se eles estivessem jogando Fortnite, por exemplo, como se ele estivesse jogando The Sims, né? Esses Uhum. jogos que trabalham muito com a questão da imitação, né? Como se eles estivessem querendo comandar o mundo, como se eles estivessem através de uma tela imaginária e que a vida das pessoas, né, não tem mais sentido. A banalização da vida. Eu posso matar como se eu atirasse no jogo de videogame para matar um personagemzinho, sabe? E isso, para mim, é uma forma de precarização do simbólico. Né? Quando a Mineres, que teve uma participação brilhante aqui nas nossas interações, E ele fala está da falando isso também, de Aminés. necropolítica, quando a Mineres traz a questão da necropolítica, ela foi muito feliz, né? Onde ela, numa passagem, ela vai dizer assim: eu não sei se hoje a alternativa para dar conta dessa precarização, dessa falência do simbólico na crítica civilizatória contemporânea, ela é uma saída, por exemplo. Eu acho que a gente vive hoje a queda das grandes ideologias. A gente se pergunta onde está a esquerda, onde está a direita. A gente tem isso muito claro, ou a gente passou a viver numa grande economia de mercado, onde o que a gente vê Sim. mais é a gestão, né, ditadas pelos grandes especialistas, pelas fragmentações. A gente fragmenta a sociedade, a gente cria especialistas para melhor manipular e melhor controlar a condição humana. Entende? Então, as Sim. práticas psicanalíticas, analíticas, que vão na contramão desse discurso de massificação, de alienação, elas são práticas subversivas no sentido que elas vão dar voz a esse sujeito singular fora do rebanho que vai tentar galgar o seu processo na linguagem junguiana de individuação e na linguagem Sim. psicanalítica seu processo de desalienação ao campo do outro. É verdade que a gente não se desaliena completamente. Desalienar completamente é da ordem do impossível, mas a gente faz algumas construções de análise no intuito de sair daquelas velhas posições masoquistas, as repetições, a gente vai repetindo, né, na árvore genealógica, a nível geracional, tudo que a gente foi recebendo. Né? E a gente diz assim, sim, mas quem sou eu? Quem é Larissa? A singularidade de Larissa enquanto sujeito dentro dessa malha, né, genealógica aí, né? A gente há o determinismo da genética, mas a epigenética também está aí para dizer assim o quanto a energia psíquica ela é capaz, inclusive, de agir sobre o nosso aparato biológico genético. Então, E Bacurau, professor, sim, Abraão. não termine de falar do Bacurau, porque aí eu lanço a pergunta. Bacurau é um filme fantástico porque assim essa comunidade, né, que representa a resistência, a resiliência, ela vai encontrar no seio
das suas próprias forças identitárias e autênticas a arma de combater, né, a agressão, a violência desse agrupamento de seres, de extraterrestres, né, de desumanos. Eu acho que ali é a encarnação do desumano na figura daqueles estrangeiros que se instalam ali naquela célula, né? O que é que vai acontecer? Aquela sociedade ela vai criar sua força interna. É uma metáfora. Se a gente faz um link com Amneris, né? São os próprios processos de individuação, de resiliência, do modo como cada um vai se haver com as suas próprias dores, do modo como cada um vai transformar suas próprias dores, no sentido de ir na contramão dos efeitos de sideração e massificação do rebanho coletivo. Entende? Então, Bacurau é um exemplo. E eles vencem no final. Então, quando a gente fala, quando a Amneris nos convida, né? Eu também tenho feito, eu estava discutindo hoje com vocês na nossa reunião, o meu interesse ao estudo do resgate das culturas originárias, né? Como esse desejo, diante dessa crise do simbólico que move o nosso mundo neoliberal, de a gente se reconectar com alguma coisa que está lá, que se inscreve dentro de uma linhagem, né, identitária, né, que solidifica alguma coisa, que dá um princípio de coesão, de sentido nas nossas vidas, na contramão desses efeitos fragmentários. Não é entrar num discurso comparativo de dizer o que é melhor, né? Ou ficar numa visão romântica, saudosista, de dizer assim, então o que era antes era melhor, era mais bonito do que temos agora. Não, gente, mas eu concordo com a Amneris. Eu vejo esse mundo de hoje, né, extremamente adoecido, extremamente desconectado. Então, a grande revolução pós-moderna, eu acho que está na medida em que a gente consiga enxergar todos esses processos de individuação que podem ocorrer no campo singular e no campo coletivo. Porque o coletivo também não gera apenas efeito de alienação. O coletivo também pode ser uma força motora quando ele é ancorado em bases sólidas, na valorização da palavra, da diferença de posições dentro de um coletivo para um movimento de transformação social, que foi a grande máxima de Karl Marx. Trabalhadores do mundo inteiro univos em torno de uma causa, né? De um ideal comum, de um ideal que é de interesse comum de todos. Isso não é alienação. Isso é consciência política, né? Isso é você conseguir se enxergar indivíduo dentro de um coletivo. E não você estar num coletivo, que é o modelo de psicologia de massa e análise do eu, né? Quando Freud fala da identificação ao guru, por exemplo. O guru não. O guru ele vai subliminarmente engendrando o processo de alienação. Ele não admite que a ovelha do rebanho ele desagregue, que a ovelha do rebanho tem um pensamento próprio. Ele não admite. E a autoridade, gente, quando a gente fala de crise da autoridade na contemporaneidade, a autoridade, a etimologia da palavra autoridade, ela vem de você ser autor do seu próprio destino, de você ser autor como sujeito singular. A autoridade não é autoritarismo. Quando o professor ele tem autoridade, né, na sua sala de aula, o que é essa autoridade do professor? Ele vai ser um veículo, ele vai ser um catalisador, né, no momento que ele vai transmitir seu saber, para que os alunos façam alguma coisa daquilo que está sendo transmitido. Como no meu lugar de analista, eu não vou ficar no lugar do ideal do eu, ao qual o paciente vai se identificar. Eu não sou modelo egocêntrico para ninguém. Eu vou ser apenas um catalisador, eu sou apenas um veículo para propiciar esse sujeito
a buscar suas próprias razões enquanto sujeito singular, né? Qual é o sentido da minha vida? O que é que eu vou fazer disso que fizeram de mim, né? Certo. Professora, faltam 5 minutos, viu? Que autoriza, eu sou uma autoridade que autoriza ele a se tornar autor. A autoridade como aquele que vai engendrar no outro a possibilidade de ele ser autor do seu próprio desejo. Que ele se encontre sujeito singular dentro de um coletivo, com as suas singularidades e diferenças, para mais além dos efeitos de mortificação, de paralisação, de alienação, de objetalização, né? De precarização do simbólico que a gente observa dentro do nosso mal-estar contemporâneo hoje, né? E aí, todas as patologias da depressão, né, que a gente vê como o grande mal do século, né, elas estão aí como manifestações de despossessão desse eu, né? Eu não me reconheço mais. Eu estou tão dentro desse rebanho, né? E isso aí, a gente entra por uma discussão das intoxicações eletrônicas. As redes sociais, elas têm muito esse efeito rizomático, né? Quando a gente vê, a gente já está tão ali invadido de imagens e numa coisa de receber e passar, como se a gente estivesse engolindo e vomitando, e aquilo a gente não digere, a gente não elabora, a gente não representa, a gente está na ordem da pura incitação. Incitação é você ver e você agir. Não passa pelo campo da elaboração, da representação, da palavra, do simbólico. Então, há que se resgatar, né, minimamente, ainda que precariamente, essa dimensão, né, necessária das minorias ativas, que a psicologia social gosta tanto de falar, né, nas economias solidárias, na defesa dos povos primitivos, das culturas orais, de tradição oral, né, para que a gente minimamente consiga transmitir ainda para a infância de hoje alguma coisa que faça sentido, gente, que vá na contramão desses efeitos de objetalização e de apagamento do sujeito que a gente percebe no mal-estar contemporâneo. Então, eu concluiria aqui minha fala e deixaria aí, não sei quanto tempo a gente tem, Abraão. Já está. Não, nós temos 2 minutos. Eu gostaria de agradecer a professora pela fala de hoje, agradecer a todos que estiveram presentes até o final e até nosso próximo encontro, né, quarta-feira. É isso. Ok, agradeço a presença de todos, a Abraão, né, que está sempre ali sendo esse motor aí de produção, de transmissão, de trocas, né, Abraão? Eu fico muito contente, gente, quando eu, no lugar de professora, consigo ser essa catalisadora, né? Alguém que vai, na minha autoridade, autorizar o aluno a se autorizar de si mesmo, né? A partir do seu próprio percurso formativo e das suas próprias identificações. Então, boa tarde a todos e nos encontraremos no próximo dia 1º, eu e Iris, né, no diálogo Freud e Jung em torno das sublimações. Isso. Mas quarta-feira a gente ainda tem interação, viu, gente? Isso, ainda temos algumas interações aí. Até lá. Até lá, Boa Abraão. tarde a todos. Boa tarde.